Boa tarde a todos, iniciando aqui os nossos trabalhos diretamente da Copa Internacional 2024. Um estúdio foi montado no centro da feira e a gente tem a oportunidade, com a parceria com a Elibraz e outras grandes empresas do segmento, de estar aqui, a Última Rácio, junto com a Copa Internacional, transmitindo um podcast, uma jornada de 3 dias só com gente fera. E eu já trago aqui como nosso primeiro convidado, que é o Arrastei da Feira. Já estava pontuado aí nas grandes autoridades que eu tinha em mente para entrevistar o meu querido amigo, xará, Lúcio Andreotti, né? Italiano, Luciano, policial civil do estado de São Paulo, assessor parlamentar e presidente do NISP, que os senhores vão ter a oportunidade de conhecer hoje aqui, uma referência. Já fizemos várias postagens no nosso Instagram, Última Rácio. Já peço àqueles que ainda não nos seguem que se inscrevam no nosso canal, no YouTube, e também se inscrevam e sigam a gente no Instagram. Estava até comentando com ele, só uma postagem que eu coloquei no nosso Instagram rendeu aí mais de 600 mil visualizações. Recebo hoje o nosso grande amigo, Lúcio Andreotti. Forte abraço, meu amigo. Um abraço para todos que estão ouvindo aí. Coronel Loyola, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, né, da gente divulgar nosso trabalho e manter essa parceria nossa aí, né, em prol da segurança pública, né, baseado em dados e evidências, né, e não em populismo, e para a gente avançar aí no país nesse tema que é tão importante. E Lúcio, cara, eu agradeço demais a sua presença aqui, né? O trabalho que vocês estão fazendo é uma referência. Já peço àqueles que ainda não acompanham o trabalho do NISP, que acompanhem, que sigam nas páginas oficiais. A gente vai deixar a descrição aqui, porque é um trabalho de excelência, formado por gestores, policiais, acadêmicos, né? Tem o Bruno Doutor, o Lúcio, tem o Ziegler também, que é um grande amigo, vários colegas assim, somente brilhantes, trabalhando em prol de buscar soluções credíveis para a segurança pública, pautadas na ciência, que é aquilo que a gente precisa e espera. A gente precisa debater, né, Lúcio, a segurança, os problemas que envolvem a segurança, a criminalidade de uma forma adequada, baseado na ciência, e é isso que o NISP tem feito, e de uma forma muito inteligente, aprendeu como se comportar nas redes sociais, trazendo conteúdo curtos, mas extremamente inteligentes e pautados na ciência, né? Fala um pouquinho do NISP aí para quem ainda não conhece, que eu acho que são poucos. Exatamente. O Instituto NISP é uma think tank, né? Ou seja, um centro de pesquisas que produz e promove conhecimento na área de segurança pública, né? Baseado em evidências, longe de ideologia, né? Então, embora nós tenhamos as nossas ideologias, né, individualmente, cada membro do Instituto, nós temos nossas posições políticas e tudo mais, mas no Instituto é terminantemente proibido qualquer narrativa ou discurso ideológico, né? Então todos os dados, os fatos, né? Enfim, as nossas publicações e tal, são baseados em dados e evidências, né? Então não entra nada lá de achismo. Tudo que a gente acha não interessa o que a gente acha. Se não está comprovado, a gente não fala, né? Então nós somos um instituto novo, né? Recém-nascido, nós temos aí pouco mais de 1 ano apenas, né? Então estamos ainda começando. Mesmo assim, a gente já está sendo pouco conhecido, tanto é que vocês que são grandes, né? A Última Rácio é um perfil conhecido aí no meio da policial e da segurança pública, né? Vocês nos conhecem, nos convidaram aqui, e figuras públicas, né, já nos conhecem, e pesquisadores, né? O Peri Chiquida, por exemplo, é um dos pesquisadores que já nos conhece, já fez algumas parcerias com a gente, e é isso, a gente está trabalhando, estamos crescendo, né? Rápido até, e a gente espera que em breve a gente consiga influenciar mais ainda o debate público, né? Porque, infelizmente, nós temos no Brasil instituições, né? Institutos que não são sérios, não são baseados em dados e evidências, não são técnicos, né? Mas sim, eles estão a serviço de cartilhas ideológicas, né? Então a gente sabe, eu não vou falar aqui agora, se você me permitir, durante a conversa a gente pode até citar esses institutos, né? Mas a princípio, só com a sua autorização. Eles são eles são financiados, né, por muito dinheiro estrangeiro, para ficar reproduzindo aí cartilhas ideológicas, né, que acabam prestando um desserviço à nossa tão falida e combatida segurança pública.
E Lúcio, isso que você falou é muito importante. Por quê? Primeiramente, essa questão da iniciativa privada, né? O setor, a sociedade civil organizada, né? Se dedicar ao estudo de questões tão importantes como a questão da segurança pública, sobretudo no Brasil. Um país extremamente violento. Exato. E quem domina hoje essa pauta geralmente são acadêmicos, são universidades, são centros de pesquisa, que obviamente não vamos descredibilizá-lo, né? A gente tem excelentes iniciativas e excelentes pesquisadores, mas fica muito claro que geralmente o ponto de partida desses pesquisadores e desses institutos é de uma visão muito ácida em relação à polícia, às vezes até uma visão de fato preconceituosa, né? E esses centros, né, eles vendem uma ideia de uma polícia que eu costumo dizer que não existe, né? Então, nada melhor e mais adequado de que nós, servidores, agentes da segurança pública, aqueles, obviamente, que tiveram tiveram a iniciativa de estudar, de se devotar ao estudo desses fenômenos, e a gente tem uma série já, eu sempre falo aqui no nosso Instagram, nas nossas entrevistas, a gente tem, por exemplo, o Major de Minas, que ele coleciona PhDs, ele tem mais de 3, e ele é caveira, explosivista, né? E é policial. E por que a gente não vai colocar à mesa para sentar e debater questões de segurança pública esse profissional, né? Então, não estou descredibilizando aqui essas autoridades, né, esses pesquisadores, conheço alguns, né, são de fato responsáveis, mas a maioria tem essa visão ácida em relação à atividade policial. Então, é importante, a gente percebe esse crescimento, né? O NISP é uma das primeiras iniciativas que a gente acompanha, com pouco menos de um ano, já tem alcançado muita gente, então parabenizo, e o caminho é esse, né, Lúcio? Com certeza, o caminho é esse, a gente tem que crescer porque os nossos, digamos, adversários, né, que prestam desserviço, eles são muito grandes, eles influenciam o debate público, eles influenciam a pauta de segurança pública no Congresso Nacional, né? Eu sei porque eu estou lá no Congresso Nacional e a gente vê os projetos de lei sendo mencionados esses institutos, a gente vê comissões e grupos políticos lá que só votam tal matéria lá quando esses institutos sentam à mesa e dizem para eles como eles devem votar, né? Eles são movidos ali por milhões de dólares, né, de instituições internacionais. Então a gente tem que... o Brasil está carente de instituições sérias, né, que trabalhem com dados e evidências para combater esse tipo de instituições que acabam atrapalhando, né, ao invés de ajudar, porque eles pegam às vezes dados que eles colhem através de metodologias aceitáveis, então às vezes os dados eles são corretos, só que aí a explicação, né, a causa para aqueles problemas que eles identificam são explicações ideológicas que eles dão, né, e aí você distorce completamente a realidade e os diagnósticos corretos para que a gente tenha os remédios corretos, né, para a segurança pública, né. E inclusive assim, né, a gente está falando do caminho, né, os meus antepassados me ensinaram que o caminho do meio é sempre o caminho mais correto, né. Então a gente tem que sair um pouco. No Brasil a gente está muito polarizado, né, em tudo, né, mas na questão da segurança pública a gente tem, de um lado, o populismo penal, aqueles que falam, não, bandido bom é bandido morto, e que tem que matar, porque é vagabundo e não sei o quê. E do outro, né, e isso aqui não apresentam também soluções técnicas, sustentáveis, realistas, né? Fazendo direito comparado com outros países, ou pegar modelos de fora e adaptar o nosso modelo. Então fica um discurso sempre também muito fácil, né, que as pessoas gostam de ouvir, né, e que dá like, né? E por outro lado a gente tem o outro lado, que é aquele que fala que não, que o criminoso é a vítima da sociedade, que tem que soltar... Abolicionismo penal, né? Abolicionismo penal, exatamente. O extremo garantismo, né? Então você tem esses dois lados e a gente não tem o meio. Então acho que o Instituto NISP, ele nasceu para ser o caminho do meio. Falou, pera lá, nem uma coisa nem outra, solução, baseado em dados e evidências, baseado em técnica. Então quais são as soluções reais, né? O que a gente pode fazer? O que é possível fazer no Brasil a curto prazo, a médio e a longo prazo, né? Que estrutura a gente tem aqui? Porque também não adianta a gente importar um modelo internacional, sendo que a gente tem uma outra cultura, uma outra estrutura. Então também não dá, então a gente tem que adaptar, né? Então a gente tem que pegar o que deu certo, adaptar e sempre baseado em dados e evidências, sempre.
E, Lúcio, um exemplo do que você está falando é que a gente sabe que todo ano, quando sai um mapa, né, nacional da violência, já vai pautar a imprensa de maneira assim muito radical, né? Sobretudo no enfoque, e aqui a gente não está descredibilizando esses estudos, mas o enfoque, as narrativas que são criadas a partir dos dados é que é o problema. Exato. E aí a gente vê, logo depois que sai esse mapa, um ataque frontal às instituições policiais, às autoridades públicas e aos policiais. E eu notei que sai um relatório recente do Ministério da Justiça, dando conta que de 2022 para 2023, o autoextermínio de policial aumentou em 1/3 em um ano. E esse relatório, pasmem vocês, que praticamente não foi replicado na imprensa e ninguém falou nada disso. É lógico que existe uma tratativa, uma questão ética da comunicação social de se referir a questões de autoextermínio. Mas você percebe que o que houve não foi necessariamente isso. Porque não importa saber que temos policiais morrendo na proporção de 1/3 a mais. Agora, se a letalidade policial, né, fosse na mesma proporção, aí você veria isso capa de jornal. Então, o grande problema é essa percepção, as narrativas que são criadas a partir de estudos. Então, a gente precisa, e aí você falou do caminho do meio, né? Tirar as cores de camisa, né? Azul, vermelho, amarelo, branco, porque o problema é que a gente tem pessoas sendo mortas nas ruas, filhos perdendo seus pais por conta da bandidagem. A gente vê aí a bandidolatria, né? Os órgãos de imprensa também atacando as forças policiais, e a gente precisa de defesa. E uma defesa consistente, obviamente, inteligente e também baseada em dados e evidências, como você falou. E o NISP, ele vem nessa trilha. E é por isso que eu insisto, para quem ainda não conhecem o trabalho do NISP, que passem a acompanhar. E aí eu já vou aproveitar, porque eu vejo que vocês dominam de uma maneira muito inteligente essa questão dessa comunicação digital dos tempos correntes, em que a pessoa não tem tempo de ler um artigo científico, de estar olhando os dados. Então, vocês conseguiram, através de uma tecnologia adequada, de um bom storytelling, levar essa informação de uma maneira muito mais declutível a essa molecada que está aí nas redes sociais. Então, até porque tem muita gente acompanhando a gente também aqui que produz conteúdo. Qual é aí a estratégia por trás do NISP, desse sucesso do NISP, dessa linguagem moderna do NISP para levar informação e conteúdo de qualidade? E a gente sabe que tem acadêmicos, doutores como o Bruno e várias outras, e fazer essa adequação que é o mais difícil, né? Perfeito. Fazer essa adequação dos números, da ciência, da teoria, para que as pessoas lá, o policial que está na ponta da lança, possa ter uma informação mais adequada. E é Exato. Isso que o NISP tem feito de forma muito adequada, e por isso que sempre está lá no nosso canal Última Raça. Legal. Na verdade, a gente está aprendendo, né? A gente também não é nenhuma autoridade em redes sociais e na questão da linguagem e tal. A gente está, assim como você, a gente está aprendendo, né, essa linguagem. A gente sabe que tudo hoje tem que ser muito rápido, não pode ser algo muito denso, muito demorado. Então a gente tem que pegar um conteúdo importante, tentar reduzir ele ao máximo, né, e fazer ali uma animação que seja interessante, que prenda a atenção das pessoas, né? Então a gente está brigando para isso. A gente já errou muito, hoje a gente vem acertando, mas de vez em quando a gente erra, né? Ontem mesmo a gente errou um pouco aí num vídeo que a gente começou ele um pouco mal, a gente não colocou a trilha sonora, né? A gente errou um pouco, ele já não foi tão bem quanto outros, mas a gente está aprendendo, né? Essa linguagem e tudo mais para poder atender aí esse universo novo da internet, das redes sociais. É difícil, né, Lúcio? Eu estava até comentando aqui por conta do algoritmo, né? Então, a gente que discute a questão da violência, da criminalidade, falamos de armas, né? Então, até o fato de eu estar aqui citando armas, isso vai restringir no YouTube, né? Acho que talvez a gente até vai ter que cortar essa parte, porque restringe o alcance no YouTube e também nas redes sociais. Então, é a grande dificuldade vai ter que colocar um pi Pois e o que eu observo é que, às vezes, a mesma postagem que está lá, por exemplo, no canal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e que não há restrição, no meu, quando eu coloco,
por aparecer um policial armado, já cai no shadow ban. Então hoje você tem que utilizar ali a técnica das palavras, ao invés de escrever o crime, colocar um 3 no lugar do E, né, e tentar evitar algumas palavras e ao mesmo tempo borrar algumas figuras para que o seu conteúdo possa chegar, né, nos seus seguidores. Para você ter uma ideia, hoje já atingimos aí mais de 170 mil seguidores. Geralmente, a meta entrega aí 10%, né? A não ser quando é um conteúdo muito bom, que nem o do NISP, falei, a penúltima publicação do NISP bateu mais de 600 mil visualizações, entendeu? Só no meu canal, imagine nos outros, né? Porque é um bom conteúdo. Então, para romper essa barreira, tem que ser um conteúdo excepcional. Então, a gente que está nas redes sociais, tentando levar de uma maneira equilibrada, inteligente, ética, apesar de sermos policiais, não falamos em nome das nossas instituições, falamos como pesquisadores, né? O Lúcio aqui à frente do NISP, né? Eu à frente aqui da Última Raça, mas também como pesquisador, escritor, doutor em Direito, mas tentando falar de uma forma técnica, mas mesmo assim o shadow ban insistem ali em segurar a nossa perna. O nosso universo é complicado, né? Porque o nosso universo da segurança pública, ele vai, né? Não tem como fugir de coisas que são meio censuráveis, né? Na internet. Então, a gente tem que fazer um malabarismo ali para a gente ser menos censurado, né? Mas, por princípio, a nossa natureza já é de ter menos engajamento. Exato. Né? Então, já é bem complicado. Então, a gente a gente tenta evitar algumas certas coisas, mas não tem como fugir muito, né? E com relação até ao nosso trabalho, né? Você falou do autoextermínio, né? Autoextermínio de policiais, né? Do aumento, né? De um terço, né? 2022 para 2023. Pois é, isso é muito... Isso relatório do MJ. Isso aí, sonzão. Vai aparecer som. Estamos aqui no centro da Copa Internacional 2024, temos exposições de motos e viaturas aqui, mas o bom é isso, a gente está aqui, meu amigo, no meio da muvuca, no estúdio. A gente até agradece aqui o pessoal, a equipe da Ustream, equipamento de ponta, microfone Shure, e aqui bom. Equipamento, mas no meio da feira não tem como, né? Então a gente pede desculpa aí, mas é até bom, pô, esse ronco é bonito, hein, Lúcio? A viatura moderna aí, é bonita. Esse ronco é top, eu acho que mostrar aí, de fundo... nos stories de vocês, o nosso vai aparecer aí o que está sendo exposto aqui na feira, que é muito bacana. Para o pessoal ver que a gente está aqui no meio da feira, né? Sim, com certeza. Inclusive, voltando ao negócio do assunto de autoextermínio, né? Essa foi a primeira pesquisa realizada pelo nosso instituto, né? Sobre saúde mental dos policiais. E qual foi o diferencial nosso? Existem alguns estudos sobre saúde mental dos policiais, só que eles são feitos por acadêmicos, sociólogos, né, psicólogos que não são policiais. Então, até as perguntas que eles fazem aos policiais, ou a abordagem, ela não é a melhor, porque eles não sabem o que é viver um dia de serviço, um plantão policial, né? E então, o nosso diferencial foi esse. E a gente atingiu ali dados bastante importantes e assustadores, né? Dentro desse tema. Por exemplo, a gente percebeu que os policiais penais sofrem demais. É uma das classes policiais que mais sofrem com a questão da saúde mental, né? Por incrível que pareça, tá? Até o Bruno aí é policial federal, ele tá aqui para confirmar. Todo mundo pensa que o policial federal, ele tá mais blindado, né? Porque fala, o policial federal, ele ganha mais, tem uma remuneração maior, tem pesquisas, né? Que o número é elevadíssimo. Elevadíssimo. Por conta das viagens, né? Pouco tempo em casa, é complicado mesmo. Além disso, né? O que a gente viu, né? Então, o policial federal, ele é um cara qualificado, né? Que tem uma formação muito arrojada, né? E aí ele entra numa instituição acreditando que ele vai encontrar uma instituição ali que tenha o melhor modelo de polícia, onde ele vai fazer ali análise de dados complexos, grandes operações, grandes investigações, como a gente vê as que aparecem na mídia. Mas quando ele se depara com a realidade do dia a dia... E a depender da cidade que ele vai ser... Exatamente, né? Da cidade, do tipo de unidade, né? Que ele trabalha. Literalmente no final do mundo, né? Exatamente. Então, assim, além disso, né, de viagem, ficar longe da família, tem essas questões, mas o que a gente percebeu com relação às respostas dos policiais federais foi que a frustração com o modelo de polícia que a gente tem no Brasil, com a falta de carreira, né, do policial federal. De integração entre as forças. De integração entre as forças, a questão da carreira, que o cara fica engessado ali naquele cargo que
que ele entrou, a burocracia, né? O modelo de polícia que a gente tem, extremamente burocrático, cartorário, judicialiforme, aquela coisa, né, com os ritos ali muito parecidas com o judiciário, né? Quando a polícia investigativa tinha que ser uma polícia mais dinâmica, né? Mais ali produtora de evidências e não preocupada com a forma, mas sim com o conteúdo do trabalho. Então toda essa frustração, toda essa decepção ao se deparar com a realidade depois que a pessoa faz o concurso, né? Isso gera grandes problemas na autoestima e na saúde mental dos policiais. Então, assim, isso foi uma coisa que é um dado, lógico, a pesquisa é mais vasta, tem muitos dados ali, muitas informações, muitas perguntas interessantes, respostas interessantes dos policiais, mas eu só quis chamar esse ponto porque é uma coisa que foge um pouco do que as pessoas, do senso comum. As pessoas acham que não, a Polícia Federal ganha mais, né? Tem uma formação melhor e tal, são pessoas que estão um pouco mais blindadas. E não, é assustador, proporcionalmente, é a polícia que mais tem o autoextermínio, né, na proporção. Então é assustador e então eu convido todos a pesquisar, ver a nossa pesquisa no nosso site, né, que é www.nispbr.org. Exatamente, bem lembrado. A PRF tem a melhor quadro de saúde mental dos policiais. Porque lá eles têm a questão de carreira, né? Que você chega ali, você entra na base e você pode chegar ao topo através do seu mérito. Então todos são iguais ali, todos partem do mesmo corpo, né? Então tem aquele espírito de corpo. Única, né? Exato. A entrada única. Então eles têm muito mais motivação porque eles sentem que eles podem fazer uma carreira lá, eles podem chegar longe, eles têm uma perspectiva, né? Então eles acabaram dentro desse tipo de organização, eles acabam tendo um dinamismo de trabalho, né? Uma coesão ali dentro, uma união, uma unidade, um espírito diferente que faz com que a situação de saúde mental dos policiais rodoviários federais é a melhor. Claro que não é só isso, também tem outras questões, lá eles também têm profissionais que acompanham ali eles, né, com relação à saúde mental, não como deveria, existem reclamações sobre isso também, mas eles têm estrutura melhor do que todas as outras forças policiais. Então a PRF ela é um exemplo em vários quesitos, isso é um outro fato que essa pesquisa E olha, Lúcio, que interessante, isso vai se refletir na qualidade do trabalho que esse profissional entrega. E se a gente olhar a PRF, eu acho que talvez todos tenham esse mesmo pensamento. As grandes entregas que a PRF tem dado à sociedade brasileira em termos de apreensão de drogas e outras questões, né, apreensão de armamentos, né, nas rodovias, ela se adequou, né, no meio e sempre aparecendo na mídia de forma muito positiva, né, e a gente percebe uma crescente em termos da qualidade que a PRF tem em relação às entregas para a sociedade. E isso, obviamente, é o reflexo do cuidado que a instituição tem com o seu servidor. Porque não adianta a gente querer entregar segurança para a sociedade se a instituição, se os seus não se cuidam. E quando eu falo seus, não adianta a gente achar que a responsabilidade é só do chefe, ou só do governo, do Estado, de uma maneira geral, ou do comandante geral, ou de quem está à frente da instituição. Todos nós temos responsabilidade no cuidado com o colega. Nós tivemos incidentes infelizes, inclusive no Distrito Federal, que o colega tirou a vida dos outros dois companheiros que estavam em serviço com ele, né? De outro companheiro que estava em serviço com ele. Então, e não é o primeiro caso, e a gente percebe esse descuido institucional e o descuido também de nós com o outro, né? Então, é muito importante essa autoajuda, porque o policial, infelizmente, é o que acontece. Ele tem várias armas apontadas à sua cabeça. A imprensa não gosta da polícia de maneira geral, há algumas ilhas de excelência, existe, mas de modo geral a imprensa sempre vai falar mal da polícia porque dá notícia falar mal da polícia, né? A academia, né? A universidade não gosta da polícia. As universidades não gostam de ver a polícia dentro dos centros universitários, mesmo quando está tendo ocorrências, inclusive ocorrências graves, né? Graves, quando a gente vai em reuniões. Exato. E o reitor fica triste em dizer que, se fosse pelos alunos, nós não entraríamos na universidade. Então a gente tem uma sociedade que, ao mesmo tempo que cobra da polícia apertar o gatilho,
cobra respostas da polícia, ela vai ser a primeira a apertar o botão da câmera para gravar, geralmente um momento não muito oportuno de uma atuação policial, e aquilo vai se virar contra o policial. Então o policial, ele recebe uma pressão imensa de toda a sociedade. Então, se dentro da própria instituição ele não tem apoio, e a gente sabe que infelizmente é uma realidade nas polícias do Brasil inteiro, a falta de apoio psicológico, a falta de apoio psiquiátrico. E ainda tem um problema, porque se esse policial for plotado como um indivíduo que está com algum problema, ele já tem o porte de arma recolhido, ele já não vai poder mais tirar o serviço voluntário, e muitos já têm quase metade da sua renda mensal no serviço voluntário. Então a bola de neve é maior. Então ele omite a doença mental. Quando ele se trata de maneira acessória para que a administração não tome conhecimento, porque ele vai ter a sua arma recolhida, não vai ter segurança, ele não vai poder tirar serviço voluntário. E aí imagina, o indivíduo já está com problema de ordem mental e ele vê reduzido os seus recursos financeiros, e senhores, só vai piorar. Isso acontece muito. E sem falar de que o policial, ele compromete parte da renda dele pagando advogado, porque o Estado ele não faz essa contenção e esse assessoramento jurídico quando o policial se vê numa situação, quando ele está defendendo a sociedade e ele se vê envolvido numa ocorrência e tem que arcar com os custos de uma assessoria jurídica, né? Exatamente, é a famosa insegurança jurídica que a gente vive no país como um todo, né? Não só na segurança pública, mas como um todo. Então, assim, a gente tem que... Olha, basicamente a gente precisa refundar a segurança pública no país, né? Porque a gente vê muita coisa errada, né? Para não dizer quase tudo, né? Então, claro que não é culpa dos policiais, não é culpa de setores específicos, mas é a responsabilidade do todo, né? Do Estado como um todo, e a gente precisa refundar realmente tudo, porque se você for analisar do modelo de polícia, onde a persecução penal começa, né? Que é ali na prevenção, na investigação, aí passa pelo Ministério Público, chega no Judiciário, chega na Lei de Execução Penal, aí parte do sistema penitenciário, tá tudo errado. Tá tudo errado. A gente está definitivamente preso no século XIX, né? Então a gente tem uma série de coisas que a gente precisa reformar, né? E aí quando às vezes a gente fala que o policial ele exige aumento e tal, só que aí tem aquele outro argumento. Mas peraí, quanto vocês estão produzindo, né? Então vamos pegar aí as polícias investigativas. A gente tem... Qual a entrega? É o índice de esclarecimento de crimes baixíssimo. Aí você fala, peraí, eu como pagador de imposto, você quer que eu pague mais? Já pago muito imposto, eu pago mais para você me oferecer aí 5% de esclarecimento de crimes? Aí o policial vai se defender, mas não é minha culpa. Eu faço o que dá, mas o modelo é esse, a burocracia é essa, eu estou engessado, tá certo também, né? Então, peraí, então os policiais precisam se levantar, vir junto com a gente, para a gente melhorar as coisas, para que ele entregue mais, ele possa cobrar, olhar para a cara da sociedade e falar assim, a gente merece aumento, porque a gente está produzindo. Na iniciativa privada é assim, não é? O cara produz e recebe, se o cara não produz, ele vai ter prejuízo. Por que no serviço público também não pode ser, né? Então, por isso que eu falo que é o do caminho do meio, porque também é muito fácil a gente ficar jogando pedra na polícia, né? Como o lado de lá faz, mas também a gente não pode ficar sublimando e ficar com aqueles discursos prontos, aqueles clichês, né? De, não, porque o policial é um sacerdócio, porque a gente sai na rua, vai pra rua, vai pra trabalhar e não sabe se vai voltar. Fica aquela coisa também, colocando o policial como um anjo, né? E que também isso é infantil, né? O policial, ele é um profissional que merece respeito, é um ser humano que tem os direitos, tem os deveres, merece respeito, tem que ser cobrado, né? Mas a gente também não pode ficar também, às vezes, né? Não, o outro lado lá ataca, então a gente vai ficar aqui blindando de todos os malfeitos que tem. Tem muitos malfeitos, ou não tem? Ou será que a corrupção ela só existe lá no Congresso Nacional? A corrupção está em todos os lugares, né? Então acho que a gente tem que falar a verdade. A gente não tem que ficar afagando, né? E é para isso que a gente precisa buscar soluções. E as soluções elas têm que ser baseadas em dados e evidências. E Lúcio, você citou alguns integrantes e agentes que participam daquilo que a gente pode falar de sistema de justiça criminal, né? E a complexidade do problema ele está justamente na falta de integração entre os diversos atores. E eu digo isso porque
quando se tem discussões, sejam acadêmicas, seja, por exemplo, no que pertine à edição de uma lei, um debate público em que é chamada a sociedade para debater determinada questão, o grande problema é porque a gente não vê todos os atores envolvidos, né? Então, por exemplo, em uma área que eu atuo, que é sobre justiça restaurativa, mediação de conflitos, como a polícia pode, no primeiro contato que ele tem com o conflito, tentar estabelecer ali um processo de mediação que evite que aquela situação evolua para um crime ou que chegue nas instâncias judiciais. E quando a gente vê o judiciário conversando sobre justiça restaurativa, né, sobre diminuição de conflitos que são apreciados por ela, elas não chamam o principal ator, que é o policial, que é o primeiro a ter contato, né, com esse conflito. E esse é um pequeno exemplo de como nós, né, todos os atores não estamos sentando na mesa e debatendo de forma inteligente como a gente vai aperfeiçoar o sistema de justiça criminal. E eu digo isso porque a gente tem uma dificuldade dentre as próprias polícias e agentes da segurança pública de integrar dados, informações, conhecimento e network. Os cursos, né, são importantes, a gente vê hoje já as polícias, as corporações se abrindo, convidando, e ali há uma criação de network muito mais pessoal do que institucional, porque, querendo ou não, as instituições ainda são muito herméticas e cada um segurando a informação, tentando proteger um poder que é efêmero, que a gente sabe que não vai para lugar nenhum. Né? Exato. Então, acho que a caminhada ela está muito em volta a essa questão da integração das forças e da aceitação que todos os integrantes, né, o judiciário, né, os juízes, os magistrados, promotores, oficiais de justiça, defensores públicos, interajam com as forças policiais e com outros segmentos também da segurança pública para que a gente possa construir soluções credíveis, baseadas sempre na ciência e na evidência. Né, Exato, acho que já passou da hora, né, da gente ter um banco de dados relevante, né, nacional, a gente ter um banco de dados genético, né? Acho que isso aí, a gente já em pleno ano de 2024, com a inteligência artificial, com robótica, com nanotecnologia, com tudo que a gente tem aí, né, a gente não ter um banco de dados realmente imponente, né, nacionalmente, eu acho que isso aí já, assim, passou da hora. Eu né? posso te dar um exemplo? Há uns 6 anos atrás, entraram na minha casa, a Polícia Civil do Distrito Federal fez um trabalho primoroso, me deu um apoio, foi lá, o pessoal da perícia, fizeram o levantamento das digitais, e aí eu fiquei acompanhando a investigação. E aí eles levantaram as digitais, e aí não conseguiram identificar pelo sistema de identificação do Distrito Federal. E aí o policial até falou, eu acho que esses caras são de fora, do Goiás. Eu falei, pô, mas vocês não tem como? Não, a gente não tem como acessar, a não ser que seja uma investigação mais gravosa, um crime federal. Aí eu falei, pô, quer dizer que o cara, né, quem conhece o Distrito Federal sabe ali, é coisa de 10 quilômetros, né, você já está na divisa ali com Goiás, né? O cara pratica um crime no DF por conta de uma base de dados que eu não sei se hoje já está integrada, né? Que não se comunica, não tem como você identificar o cara que pratica um crime que deixou uma digital no Distrito Federal. Isso é uma vergonha. Exato. Agora imagine o cara que é lá do Piauí, pratica um crime aqui no DF. Então, enquanto não integrar, que é o mínimo que se espera, a integração Exato. dos sistemas, né? Exato. A gente não vai poder melhorar o sistema de justiça criminal. Coronel, e olha só, como eu falo que às vezes o problema está dentro. Também, às vezes, a gente olha muito para fora e não olha no espelho, né? Eu vou dar um exemplo. Em pleno ano de 2024, como tudo que eu te falei, né? Que temos de tecnologia, a gente passou ali, o ano passado, a gente passou a lei orgânica nacional das polícias civis e teve uma grande mudança de paradigma, que foi a unificação dos cargos da base da Polícia Civil. Para não ter esse negócio de escrivão, de agente, investigador, inspetor, né, tem um monte de comissário, cada estado é um nome, tem vários cargos. Em São Paulo são 14 cargos, por exemplo, na Polícia Civil. É mesmo? 14, um negócio assombroso. Aí o que acontece? A lei nacional passou, tá? E os estados começaram agora, estão discutindo, fazendo grupos de trabalho para discutir e tudo mais. Regulamentar a lei. Para regulamentar. O estado, até dar os parabéns aqui, o estado de Sergipe e Espírito Santo
já fizeram a unificação dos cargos da base. Então lá não existe mais a figura, essa figura arcaica, medieval, do escrivão de polícia, né? Agora a nomenclatura é oficial investigador de polícia, é a nomenclatura da unificação desses cargos, né? Então, Sergipe e Espírito Santo fizeram. Rio de Janeiro e Paraná fizeram antes da lei nacional essa unificação, só que faltou alguns detalhes. O Rio de Janeiro né? tem até uns nomes estranhos, né? Que a gente tenta entender, né? Pois é. É porque assim, com o advento da delegacia legal em 2006 no Rio de Janeiro, eles já meio que unificaram na prática os cargos, né? Então lá ele já tem uma dinâmica legal de trabalho no Rio de Janeiro, até pela necessidade, né? Os problemas deles. Lá eu não lembro agora. Lá tem um inspetor, tem um investigador, tinha, né? Aí o oficial de cartório, que é o escrivão, que é um outro nome. Que é diferente lá do DF, então eu conseguia ligar o nome à pessoa. Porque no DF é o escrivão e o agente. No Rio de Janeiro é o oficial de cartório, o inspetor e o investigador. Tem um a mais ali. Tem um papiloscopista, tem um perito. Exato. Aí o que acontece? O Rio de Janeiro fez essa unificação antes da lei nacional, inclusive, só que deixou de fora um dos cargos, que deveria ser juntado. Ele tinha que ir para nível superior para juntar, então falta desse detalhe. Paraná fizeram também a unificação do escrivão com o investigador, só que deixaram de fora um outro cargo de ensino médio que agora eles vão ter que fazer a adequação, a transformação, né? E então tá quase. Então, na verdade, são 5 estados que nós não temos mais a figura do escrivão de polícia, né? Então Sergipe, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro. São 4 então, né? Rio de Janeiro. E o que acontece? A gente vê uma resistência muito grande internamente. Ou seja, não é fora. Não são os sociólogos, o acadêmico, o cara da Universidade Federal. Ninguém quer perder, entre aspas, poder. Pois é, aí começam as resistências internas. Porque por aí os caras vão ficar, né, mais forte. Ou um cargo fala, não, mas aí eu tenho o meu sindicato, porque aí tem o sindicato do cargo tal, o sindicato do cargo tal. Tem o meu sindicato, tem as chefias, né? O cara da chefia lá, ele fala, pô, mas se unificar, vai ter mais policiais aptos a assumir a minha cadeira aqui. Então aí fica um jogo de ego, vaidade. E só separa, né? A mesquinharia, exatamente. Aí são vários sindicatos, cada um puxa pro lado. Puxando pro lado, e aí a gente fica com uma resistência. E não avança. E uma pressão política para que não se cumpra a lei federal. A lei federal tá lá para ser cumprida, né? Ela é ali taxativa. Cara, você quer que tem uma resistência, ou seja, a gente não quer melhorar, entendeu? Eu fui num evento na Câmara dos Deputados que eu fiquei muito triste quando eu vi agentes atacando delegados. Como também há o reverso, ao ponto, eu não lembro qual é o estado, e até bom que eu não lembrar porque eu não vou citar, que os agentes fizeram uma campanha publicitária nos ônibus, colocando decalques, pondo em causa a autoridade do delegado, quer dizer, uma revanche absurda entre cargos. Então, isso que você falou é muito sério. E reparte demais, a gente já tem inimigos demais externos para a gente estar dividindo, né? Exatamente, isso é fruto desse sistema de castas, onde uma casta quer subjugar a outra e não quer fazer com que a outra evolua. Então não é assim, vamos juntos subir. Não, né? Às vezes uma casta quer subir mais e empurrar a outra, porque se sente ameaçado por essa. Sendo complicado. Que quando você mantém esse ruído, né, esse conflito interno, quem não cresce é a instituição. E se a instituição não cresce, não vai entregar para a sociedade. E se não entregar para a sociedade, né? A sociedade vai ver nós com maus olhos. Então, o que adianta, né, você brigar pelo seu interesse classista, corporativista ali, e pisar no outro, né, a ponto de ter esse tipo de ação? E detalhe, né? As discussões, Lúcio, são assim, complicadas, né? A gente até... É difícil até falar, mas... Quando a gente olha essas discussões, a gente percebe, por exemplo, que nem a questão da carreira jurídica, né, para algumas instituições policiais que querem passar a exigir. E quando você percebe, na verdade, a intenção não é melhorar a qualidade da segurança pública e um melhor produto para a sociedade. O interesse é corporativo e é salarial. Eu não estou dizendo aqui, e obviamente a gente sofre uma defasagem salarial, mas a gente não pode alterar a estrutura da instituição somente pensando nos meus ganhos pessoais. Exatamente. Eu preciso entender que quem banca os meus vencimentos é a sociedade e eu preciso fazer uma entrega melhor. Inclusive... Até porque quando eu tiro a farda, eu sou essa sociedade. Quando eu estou trabalhando, fardado ou não, né? São os meus que estão em casa necessitando de segurança. Então, quais são os valores que nós estamos elegendo? É lógico que
Salário importa e muito, e a gente Sim. percebe que hoje tem policiais, infelizmente, morando ao lado do bandido, em favelas, entendeu? Porque não recebem um apoio e uma valorização adequada. Está convivendo com o criminoso e tendo que, às vezes, não esconder a sua condição funcional, ou saindo de casa mais cedo, né, com a farda, sem a farda, justamente com receio, né, de ser alvejado. E hoje a gente, infelizmente, Inclusive, tem constantes ataques aí por parte do crime organizado. Exatamente. Essa resistência que eu estava falando agora, internamente, muitas vezes vem por um pensamento egoísta, né? Então, às vezes a gente vê colegas da base mesmo, da Polícia Civil, que quando você fala da unificação dos cargos, em vez de ele pensar que a gente vai ficar com uma polícia mais organizada, mais coesa, com mais unidade, a gente vai ter uma identidade nacional, né? Vai diminuir o número de sindicatos ali, a gente vai ficar mais forte, né? Vai trazer mais dinamismo, não vai ficar essa ruptura no fluxo de informações dentro de uma investigação, onde um policial vai até aqui, o outro vai até aqui, aí não se conversam, né? Não tem integração nem mesmo dentro da própria instituição, né? Quanto menos com a questão de ter integração entre as polícias, né? Tem vários universos dentro da própria polícia. Então tem o universo cartorário dos escrivães, tem o universo dos agentes ou investigadores, inspetores, seja lá. Aí tem os peritos, aí tem os delegados, são universos que não se conversam. De uma única instituição. Exato. Pensar a relação com outras. Exatamente. Aí quando a gente fala em integrar, em simplificar, trazer mais coesão, mais simplificação, que isso vai levar a uma desburocratização também. Você vai começar... Economia, exatamente. Para você gerir, administrar um cargo só, um concurso só. Olha só os benefícios que tem administrativos para que a gente consiga produzir mais. Aí a pessoa, o colega às vezes da base, desconsidera tudo isso e pergunta assim: vai unificar os cargos, mas eu vou ganhar o quê com isso? Falou, filho, não se trata de você ganhar. O mundo não gira em torno de você. Se trata de a gente melhorar a instituição para a sociedade. Aí sim, a gente vai com mais credibilidade da opinião pública, com mais autoestima, porque a gente também não vai se frustrar de sermos não produtivos. A gente vai obter nossa valorização. A valorização ela é uma consequência, né? E eu sou a favor da valorização, questão salarial e tudo mais. Só que o policial só fala nisso, muitas vezes, e não olha e fala, mas peraí, como que a gente vai reformar a polícia para oferecer um serviço melhor? O cidadão chegar num plantão policial e não ficar 5 horas esperando lá para registrar uma ocorrência, sabendo que ele vai sair de lá com um papel que muitas vezes não vai servir para nada, que não vai ser investigado, aquilo lá, né? E não por culpa do policial, mas por culpa do modelo, da alta demanda. Crimes e situações gravosas, né? Exatamente. Então, assim, acho que o policial ele precisa parar, pensar um pouco. Afinal, ele é um servidor, né? O servidor público, a gente faz um juramento, a gente toma posse para servir ao público. Então, se o público não estiver em primeiro lugar, né? Apesar de tudo, aquele vídeo, inclusive, do Não É Normal, né? Que viralizou. Fala, né? Muitas vezes você tem que ajudar pessoas que não gostam de você e que nem merecem a sua ajuda. Mas não interessa, você tem que fazer o seu papel. Você não tem que usar isso como desculpa para tratar mal o público e ainda querer aumento, né? Então acho que a gente tem que ser justo. E uma coisa muito triste é quando dentro da instituição, onde deveria ter hombridade, ética e justiça, a gente entra, pra polícia, a gente quer ver o quê? Lá, um lugar justo. E quando a polícia ela é injusta internamente, com seus próprios integrantes. E o problema, né? é que nós não estamos entregando o que a sociedade merece. Não estamos. É culpa apenas do policial. Exato. O grande problema é que nós levamos essa culpa. Exato. Senhores, infelizmente, queria ter aqui mais de 1 hora com esse gênio aqui, o Lute. O Bruno está ali também acompanhando a gente aqui. Uma satisfação imensa tê-lo aqui nesse podcast super especial, montado no centro da Copa Internacional 2024. Temos aqui o apoio da Elibraz e diversas outras grandes empresas do segmento. Você que é de São Paulo, ainda dá tempo aqui de vir à feira, policial não paga, entendeu? Uma oportunidade ímpar da gente ouvir aqui atores no cenário importantes como o Lute. Muito obrigado, meu velho, aqui pela presença. Suas palavras finais aqui para o nosso público. Coronel, eu que agradeço o convite, a oportunidade, né? Parabéns pelo trabalho maravilhoso, né? Conte com a gente aí pra gente crescer junto, né? Porque a gente precisa de instituições sérias, né? Que no país está carente ainda, mas estamos nascendo e vamos crescer. E convidar o pessoal aí para seguir nossas redes sociais, né? @NISPBR, né? No Instagram. NISPBR ou NISP.br, você vai achar a gente em todos
as plataformas aí. Brunão, mais alguma coisa que tem para falar? E pela última rácio também chega lá no NISP aqui, que sempre a gente tá publicando lá e marcando vocês, né? Os artigos, a gente tem, vou até citar o Bruno rapidamente. tá lembrando, é importante, os artigos, produção, conteúdo de qualidade aí no portal e do Vou NISP. Pode citar, fica à vontade, Lúcio. Tá, sem explicar. As pesquisas, tá? A gente fez uma pesquisa sobre a saúde mental dos policiais. Importantíssimo. Uma pesquisa sobre o que a população pensa das polícias e o que elas sabem das polícias. Porque às vezes o cidadão não sabe qual que é a diferença da polícia civil para a polícia militar. Exato. Né? Então a gente fez essa pesquisa. Conhece, né? Exato. Então o que vocês pensam da polícia? Vocês estão satisfeitos e o que vocês sabem sobre a polícia? Então essa pesquisa é interessante também. Então saúde mental, o que a população pensa das polícias. Uma pesquisa sobre a consequência do descumprimento de medidas diversas da prisão, né? Que é esse problema que tem do policial militar abordar o cara ali que está descumprindo uma medida diversa, ele não tem o que fazer, ele não pode fazer nada porque não tem uma penalidade para isso, né? Agora a gente está rodando, e em breve vai ser publicado, uma pesquisa sobre o sistema penitenciário do Distrito Federal, com vários dados muito interessantes sobre o sistema penitenciário do Distrito Federal. Federal e distrital ou geral? Só do DF. Só DF, né? Porque a gente tem o presídio federal lá também, né? Verdade. A outra pesquisa que a gente está para fazer com o Instituto Arrecife, né? Que é sobre insegurança jurídica na atividade policial, que é muito interessante também. A gente vai rodar aí no começo do ano que vem. Nós temos no nosso site, né, 14 artigos escritos, tá? Quando eu falo artigo, não é necessariamente artigos científicos, tá? Pode ser artigo mais com uma pegada mais jornalística, de informação, claro. tá? Já numa pegada bem moderna aí de acesso Exatamente. fácil aí pro público. A gente está participando ativamente dessa questão da unificação dos cargos da base, das polícias civis e da Polícia Federal também, através das leis orgânicas, né, baseado nessa lei orgânica nacional. Então a gente está brigando em cada estado para a gente realmente, os estados respeitarem a lei federal e fazerem essa adequação, essa unificação dos cargos da base. Nós participamos da CONAPEF do ano passado, né, da Confederação do Congresso dos Policiais Federais, ano passado, né, e nós temos aí participação em 4 projetos de lei, né, que deputados ali abraçaram nossas ideias, nossas teses e fizeram projetos de lei. Todas essas informações estão nas nossas redes sociais, no nosso Instagram principalmente, né, que é a nossa rede principal, o Instagram, e no nosso site, que é o www.nispbr.org. Excelente, Lúcio. E esse foi um episódio do nosso podcast, Copcast, Cop Internacional 2024, com a parceria com o canal Última Rácio. Eu sou o Tenente Coronel PM Luciano Loyola e foi muito bom estar com vocês. Até o nosso próximo podcast. Um forte abraço a todos.